Muito bem-vindos a mais um Evangelho Virtual do ProSEBem. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos envolva nesse instante, que possamos aproveitar esses minutos para refletir sobre os ensinamentos do Cristo e que possamos também aproveitar esses instantes para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Vamos entrar em conexão com o Pai, pensar em Jesus, nosso querido Mestre e irmão. Divino amigo Jesus, que a tua paz, Senhor, nos envolva nesse instante. Nos ajuda, ó Mestre querido, para que possamos compreender e apreender as lições que o Senhor nos deixou e que hoje nós vamos refletir um pouco. Abençoa todos nós. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje o tema perdão, que é um tema tão recorrente e é um tema tão difícil para todos nós, para a maioria de nós. Tanto na questão de pedirmos perdão quando erramos, como também de darmos o perdão quando alguém falha conosco de alguma forma. E aí eu vou trazer aquela fala de Jesus com Pedro, quando ele dá uma orientação sobre o perdão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 a 22. Eu vou ler aqui para a gente, para poder a gente refletir sobre esse ensinamento de Jesus, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 70 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí eu peguei aqui 2 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, né, que trata dos bem-aventurados dos méritos misericordiosos. Aí, nas instruções dos Espíritos, tem 2 mensagens que vai tratar sobre o perdão das ofensas. E na fala, né, na mensagem desses 2 Espíritos, que a gente vai trazer algumas reflexões. A primeira mensagem é do Espírito Simeão, uma mensagem que foi passada em Bordeaux, em 1862. E a outra mensagem é de Paulo, o apóstolo, né? E que foi passada em Lyon, em 1861. Então, eu tirei algumas partezinhas assim dessas 2 mensagens para poder a gente refletir sobre o que eles dizem para nós, o que eles orientam para nós acerca do perdão. E Simeão começa dizendo assim, a fala de Pedro, né? Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele vai fazer aqui uma afirmativa. Eis, diz Simeão, um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Então, veja que ele está chamando atenção aqui, para que a gente compreenda essa orientação do perdão. E para que a gente realmente coloque na nossa vida como uma ação constante, é necessário a gente utilizar a nossa inteligência e o nosso coração, que é o sentimento. Né? Para que ele diz, devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Portanto, a gente deve reunir essas 2 coisas, inteligência, raciocínio e coração, sentimento, para que a gente possa entender essa orientação de Jesus, diluir isso, né? Vamos dizer assim, mastigar direitinho, para poder a gente realmente realizar plenamente o tempo inteiro esse perdão, que é algo difícil para nós, essa humanidade ainda nessa fase de evolução. Por quê? Que é tão difícil perdoar, tão difícil ser indulgente. Por quê?
justamente porque nós ainda trazemos nas nossas almas, né, duas feridas fortes, que são o orgulho e o egoísmo. E o orgulho faz com que a gente se ofenda com qualquer coisa que nos faça. O orgulho é que faz com que a gente diga por que comigo aconteceu? Por que essa pessoa fez isso comigo? Eu não merecia isso. Por que estou passando por isso? No fundo, é o orgulho que está falando, porque o orgulho é que coloca a pessoa num patamar muito acima do que ela está. E o orgulho é que nos cega e faz com que a gente ache que, sendo melhores do que o outro, não podemos aceitar nenhuma ofensa, nenhuma importunação do outro. E o egoísmo também, que faz com que nós pensemos somente em nós. Eu pensar só em mim, no meu bem-estar, no meu prazer, em tudo que seja bom para mim. Então, se há qualquer coisa atrapalhar o meu caminho, o caminho do egoísta, vai se sentir magoado, ofendido, prejudicado. Portanto, meus amigos, pensemos bem, qualquer dor que chegue até nós, qualquer tipo de ofensa, que a gente considera, é claro, nós consideramos as dores que nós sentimos, né, daquilo que recebemos, mas analisemos, utilizemos a nossa inteligência e raciocínio, como propõe aqui o irmão Simeão, e a gente vai encontrar no fundo de muito ressentimento ou raiva que nós temos e dificuldade de perdoar, nós encontraremos o orgulho e o egoísmo e todas as suas manifestações, porque dessas duas feridas saem todas as outras falhas, né? A vaidade, a intolerância, e a arrogância, todas as outras falhas humanas, elas advêm desses dois grandes, dessas duas grandes feridas. Então, a gente vai fazer então aqui esse exercício que Simeão propôs para a gente. Usar a inteligência. Com a inteligência e o raciocínio, a gente vai compreender a fala de Jesus. Porque Jesus veio trazer para a humanidade a ideia de Deus Pai, de Deus Amor e de um Deus que perdoa sempre. Um Deus que perdoa sempre. Na oração Pai Nosso, ele já nos ensinou a pedir perdão a Deus, mas também com a condição de que, para sermos perdoados, devemos perdoar. Veja que, olha, em toda a vida que Jesus teve aqui, ele falou do perdão e colocou na oração que ele nos ensinou. E a gente fica pensando, como assim pedir perdão a Deus? Deus se sente ofendido com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com os nossos erros? Não, Deus não se sente ofendido. Mas ele nos perdoa como? Nos dando a oportunidade de retificação, de reparação, através das reencarnações, através das oportunidades de podermos reconstruir algo que nós destruímos, de nos repararmos diante da lei dele, que é a lei de amor. Isso através das reencarnações. Então, a reencarnação que nos é proporcionada por Deus como instrumento de evolução é o perdão de Deus. E nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, lei de Deus. Que o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós causamos, nós vamos ter o efeito. Então, não tem como escapar. Mas Jesus também nos ensinou que Deus é misericórdia. Então, junto com a justiça que vem fazer com que nós reparemos o erro, vem a misericórdia de Deus, que vai amenizando a nossa situação, desde que nós vamos caminhando no caminho do bem, buscando a nossa melhoria. Então, entender a palavra de Deus, entender pela inteligência que todos nós erramos, e pelo raciocínio que nós entendemos isso. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que somos todos
ainda espíritos ignorantes, ainda em aprendizado, e por isso erramos. Se eu erro, o outro erra comigo, eu também erro. Usar a inteligência para saber que perdoar um mal feito, um mal recebido, uma ofensa, não é ser conivente com o mal. Porque o mal é o mal, o erro é o erro. E vai ter que se reabilitar, aquele que errou vai ter que se reabilitar perante a lei de Deus. Mas, ao perdoar alguém, não estamos sendo coniventes com o mal. Quando Jesus teve aquele episódio da mulher, a mulher que foi pega em adultério, que aqueles homens levaram para Jesus, para ver a opinião de Jesus com relação à lei de Moisés, que mandava apedrejar, e que Jesus disse para eles, tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. E naquela hora, aquele magnetismo de Jesus jogou, clareou a consciência daqueles homens e nenhum deles jogou a pedra. E no final, Jesus acolheu o erro daquela mulher? Não. Ele disse para ela, eles não lhe condenaram, eu também não vou lhe condenar. Mas ele deu a orientação, que é o que é feito para todos nós. Vai, não peques mais. Vai, não erre mais. Portanto, ele não passou a mão na cabeça do erro, não acolheu aquele erro, não foi conivente com o erro, mas acolheu e amparou aquela mulher que estava em erro. Assim também devemos nós lutarmos para isso, para conseguirmos separar o mal da pessoa. A pessoa erra por ignorância, por escolha equivocada, às vezes por escolha da maldade, mas isso aí não deixa de ser uma ignorância do espírito. A gente não vai ser conivente com o erro dele, mas vamos perdoar, porque o perdão nos liberta dessa amarra. Então, aí é utilizando a inteligência. Agora, como falar bem alto ao vosso coração? Como a gente utilizar o nosso coração, o nosso sentimento, para compreender e realizar esse perdão? Aí a gente pode pensar que quando a gente não perdoa, da simples falta à grande falta, a gente se sente mal. Todos nós aqui passamos por essas coisas. Enquanto a gente está remoendo algo que foi feito para nós, nós nos sentimos mal, nós não estamos satisfeitos. E quando a gente consegue se liberar disso, perdoar aquele mal, como a gente sente alívio. Então, vamos dizer, esse conhecimento pelo sentimento deve calar alto em nós e nós buscarmos essa sensação de alívio, de bem-estar, quando a gente consegue se libertar daquele rancor, daquela mágoa, daquele sentimento pesado, daquele ressentimento. Outra coisa que o sentimento também, que o coração vai trazer esse aprendizado, é que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Liberta da dor. Porque o que é o ressentimento? É ficar sentindo de novo a mesma dor. Quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta. E uma outra coisa importante, quando a gente perdoa, a gente emite uma energia tão boa, tão poderosa, do bem, que vai auxiliar, inclusive, aquele que errou contra nós. E essa energia boa, positiva, ela vai fazer um efeito positivo em algum momento da vida daquela pessoa. Eu não sei onde. Então, meus amigos, a questão do perdão não é uma questão fácil, justamente por causa das nossas dificuldades evolutivas. Mas o que nos orienta o Evangelho? Que nós devemos perdoar sem limite, perdoar cada ofensa, tantas vezes quantas elas nos for feitas. Né? Ensinar, através do nosso exemplo, ensinar um esquecimento de si mesmo aos nossos irmãos. Porque esse esquecimento de si mesmo, diz aqui o Espírito, nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Nos torna invulneráveis.
E o Espírito Paulo, o apóstolo, ele vai dizer uma coisa bonita. Ele diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Essa é a orientação. Meus amigos, já chegando aqui ao final da nossa fala, eu vou trazer aqui uma fala de Chico Xavier sobre o perdão, que eu achei muito bonito. Eu vou pegar aqui, eu peguei essa mensagem do próprio Chico Xavier, não é de Emmanuel, nem de nenhum outro espírito. Do próprio Chico Xavier, encarnado, tem um livro que é o Evangelho de Chico Xavier, e tem essa mensagem que é dele próprio. O título da mensagem é A Virtude Mais Difícil. É o capítulo 181 desse livro. Vejam que coisa linda que Chico Xavier falou para nós, deixou para todos nós, né, essa mensagem. É uma mensagem curtinha. Ele diz assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. E nós sabemos que é, não é, meus irmãos? Nós, por conta da nossa ainda imaturidade espiritual, por conta dessas falhas, dessas feridas que nós trazemos, orgulho e egoísmo e as outras que são descendentes dela, nós nos machucamos. Nós machucamos uns aos outros nessas reencarnações que nós estamos caminhando. E precisamos realizar o perdão para que a gente avance. Sabemos que é difícil, muitas vezes, as coisas pequenas não, mas as coisas maiores que nos abalam são difíceis. Por isso que Chico diz assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Ele diz: perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. E é verdade. Aí ele fala: Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Olha, é nisso que a gente tem que ter o objetivo. E então, Chico Xavier continua: creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Olha o que Chico está dizendo. Muito bonito isso. Ele diz que a derradeira lição, a última lição que Jesus deixou, vivenciou foi a do perdão, quando ele estava lá na cruz. E aquelas pessoas ali disputando as suas vestes, assistindo a sua crucificação. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque eu não sei, eles não sabem o que fazem. E aí eu quero lembrar da primeira lição que Jesus trouxe quando ele chegou ao mundo. Que foi o quê, meus irmãos? A lição de humildade. Porque ele nasceu naquela família simples, naquele local simples, e foi acolhido numa simples manjedoura. Lição de humildade. Quando Jesus subiu ao monte, que fez o seu grande discurso, o primeiro grande discurso, colocando o código moral da sua doutrina para todos nós, a primeira fala dele foi as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Falou de humildade. E a última lição, como o Chico traz aqui, foi a lição do perdão. Como nós vamos conseguir realizar o perdão indistintamente, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, cada ofensa, se nós conseguirmos desenvolver a humildade primeiramente. Então, começamos pela humildade, desenvolvemos outras virtudes e vamos chegar a esse sentimento de perdão que tanto nos liberta. E Chico Xavier termina dizendo assim: ninguém sofreu e perdoou como ele, o Cristo, dando exemplo para todos nós. E ele termina dizendo: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada, olha só,
não acharemos dificuldades em mais nada, o nosso caminho está mais livre para a gente adquirir virtudes, encher nosso coração de amor pelo nosso próximo. E ele diz, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Veja que linda essa fala de Chico Xavier. Nada mais vai nos impedir de caminhar. Portanto, meus irmãos, vale a pena nós usarmos a nossa inteligência, o nosso coração, o nosso sentimento para realizarmos o perdão, porque com certeza todos nós temos dificuldade, ou a maioria de nós, né, temos dificuldade nessa área. Mas quando colocamos a nossa vontade para agir e segurando nas lições do Evangelho, nós vamos sim conseguir e vamos seguir em frente com mais firmeza, com mais alegria de viver, com mais tranquilidade. Essa será a mensagem da tarde de hoje e eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço o convite do Prozebem e rogo ao Senhor muita paz, harmonia e força e coragem para todos nós. Que Deus seja louvado. Muita paz, meus irmãos, e até a próxima oportunidade.